Seja bem-vindo ao Acervo Maldito. A história que eu vou contar hoje é baseada em depoimentos reais. Se você acredita ou duvida, tanto faz, fica a seu critério. Aparições fantasmas. Será tudo verdade ou é imaginação das pessoas? Na história de hoje eu também posso dizer que sou testemunha dos fatos. Eu conheço a pessoa que me contou, aliás, eu estava lá. Eu não vi nada, mas eu estava lá. Bem, tudo isso faz muito tempo, foi nos anos 80, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro como é que aconteceu. A minha família não tinha uma condição ruim, não, mas o meu pai trabalhava demais e ele não ficava em casa, era assim. Eu via ele uma vez na semana e por algumas horas só, era tudo muito rápido. Eu lembro de que a minha mãe falou para ele que eu queria uma bicicleta, e estava chegando o meu aniversário, e com muito esforço ele foi lá e comprou essa bicicleta. Eu me lembro até hoje, eu ganhei uma bicicleta, um boné e um disco, acho que do Black Sabbath, eu tenho quase certeza que foi isso. E uma camiseta também que veio junto com o disco, que era uma camiseta de banda na época. Eu não sei se veio separado ou junto do disco, mas eu ganhei. E falando em camiseta, antes de eu continuar a história, depois no link da descrição abaixo tem uma dica de uma loja muito legal que é da Tia Shirley. Você clica lá, você vai encontrar muitas camisetas desse gênero aí. Mas enfim, o vinil eu tenho até hoje, só as outras coisas que não. A bicicleta era caro na época, então meu pai comprou uma bicicleta de segunda mão, usada. Ela estava legalzinha, bonitinha, tinha alguns arranhões, mas era usada. Eu me diverti muito na primeira semana com a bicicleta. Eu quase nem via a hora de acordar, nem dormia direito. Eu ia deitar e não via a hora de acordar para poder andar, pedalar na bicicleta novamente, sair por aí. Como eu disse, o meu pai não ficava em casa. Ele viajava, ele trabalhava fora. E a minha mãe, para que ela não ficasse sozinha, nos dias que ele não estava, meu pai pagava uma moça, uma senhora ou qualquer pessoa, uma mulher, para ajudar a minha mãe no serviço de casa e fazer companhia para ela. E tem uma dessas pessoas que conviveu com a gente muito tempo, eu conheci muito bem ela. E era uma pessoa maravilhosa, mas de vez em quando ela tinha seus problemas. Por exemplo, ela era sonâmbula. Às vezes ela acordava e vagava pela casa e você podia ver que ela estava dormindo. Sabe quando você vê um sonâmbulo? É estranho, tenta falar com ele para você ver. Ele não diz coisa com coisa e você vê que a pessoa está dormindo. Mas voltando para a parte da bicicleta, não fazia uma semana que eu estava com ela. Teve uma noite em que estávamos dormindo e de repente fomos acordados por um grito de desespero. Era um grito muito horroroso. Sabe pessoa quando está apavorada? Pois bem, era a moça que trabalhava com a minha mãe. Ao se aproximar da moça, eu não posso dizer o nome dela aqui, então vamos chamá-la de moça. Ela estava apavorada, desesperada e ela apontava para a bicicleta como se estivesse vendo alguma coisa. E de fato, segundo ela, ela estava mesmo. No outro dia, ela explicou melhor o que aconteceu. O dia amanheceu, a calmaria veio e ela explicou o motivo de tanto desespero. É que, segundo ela, havia uma menininha bem próxima da minha bicicleta. A menininha ficava apontando o dedo para a bicicleta e ela tentava apontar para nós, tentava mostrar a menininha, mas a gente não via nada. Pois é, a minha família não acreditava nessas coisas, a gente não tinha esse costume. Nós acalmamos ela, o assunto passou por alguns dias. Depois de ter brincado com a bicicleta uma tarde inteira, eu acabei esquecendo ela para o lado de fora da minha casa. O que aconteceu é que alguém roubou a bicicleta. Só que vai vendo, 2 dias depois, ou mais ou menos isso, o ladrão sofreu um acidente com a bicicleta. Ele não morreu por pouco, mas ele foi atropelado por um caminhão. Ele se machucou muito, mas não morreu. Eu estava chateado, só que eu acabei ficando feliz de ter minha bicicleta de volta. Mais uns dias se passaram e nada disso vinha na minha cabeça. E certa vez eu emprestei a minha bicicleta para um amigo que morava perto de casa. Ele me pediu e falou, deixa eu dar uma volta. Eu falei, vai, dá um quarteirão e me devolve. Ele foi.
Ele deu o quarteirão, mas ele não voltava. Pô, para dar uma voltinha de quarteirão você faz isso em 5 minutos. Eu esperei por mais ou menos uns 30 minutos. E quando eu vi que ele não voltava, eu resolvi dar a volta no quarteirão. E quando eu dobro a esquina, o que eu vejo? O meu amigo e a minha bicicleta no chão, ele tinha sido atropelado. Dessa vez, só alguns arranhões. Inclusive o pai dele deu uma bronca em mim e quis achar ruim eu ter emprestado uma bicicleta para ele dar uma volta. Mas tudo bem. Alguns meses se passaram e eu vi meu pai novamente. Minha mãe contou toda a história para ele. Ele ficou meio estranho, sabe? E me levou numa loja para escolher uma bicicleta nova. Eu não entendia porquê, eu não entendia qual a razão disso aí. Mas tudo bem, eu escolhi uma bicicleta nova. Só que quando eu cheguei em casa, a minha bicicleta já não estava mais lá. A minha mãe tinha dado fim nela. O meu pai nunca acreditou nesse tipo de coisa, mas por alguma razão ele achou melhor tomar uma medida de prevenção. E sabe por quê? O meu pai conhecia muitas pessoas, porque ele viajava, fazia parte do trabalho dele. A bicicleta que ele comprou para mim era de um garoto que a irmãzinha dele sofreu um acidente com a bicicleta. Eu não lembro direito da história, depois que muito tempo que eu fui saber, que a minha mãe me contou só depois de muito tempo. E foi bem assim. A menina pegou a bicicleta do irmão e não sabia andar direito e foi atropelada por um caminhão. Não sobrou nada dela. A menina foi esmagada. O crânio dela foi esmagado. Não sobrou nada. Ela era bem pequenininha. Não sobrou nada. No entanto, a bicicleta, ela passou por debaixo do caminhão. Não aconteceu nada com a bicicleta. Chateado, o pai encostou a bicicleta e, passado o tempo, apareceu uma oportunidade de negócio. É aí que entra o meu pai. Ele acabou comprando a bicicleta do rapaz. Só que ele nunca disse isso pra gente. A gente sabia que a bicicleta era usada, era de segunda mão, mas nunca disse que a dona da bicicleta havia sido morta por um caminhão. Nós não sabemos quais as características da menina, mas ela era bem pequenininha, o que coincide com a visão que a moça que trabalhava para minha mãe teve. Agora eu pergunto, tudo isso foi coincidência? Alguma coisa tem ligação com a outra ou é só coincidência? Será que a moça tinha visto naquele dia uma menininha mesmo? Ou alguém que não pudesse estar na minha casa, mas estava? Será que era o fantasma da garotinha que morreu com a bicicleta? Ou será que o sonambulismo foi só uma coincidência e todos os eventos que ocorreram também? Então, me dê a sua opinião.